Saúdo a toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias novamente em 2 Coríntios, ainda capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1. Versículos 12 até o versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 22. Assim diz a palavra da salvação. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de tudo, como também já em parte vos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos uniu e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado, ó Deus, por esse benefício maravilhoso que o Senhor nos dá agora, de entrarmos mais uma vez na Tua presença. Obrigado pelas bênçãos recebidas já no dia de hoje, especialmente na parte da manhã, quando tivemos já da Tua palavra, o alimento espiritual e também o alimento material naquele banquete, em que a comida é meramente um pretexto para a Tua igreja estar junta, em congregação, em comunhão, em amor mútuo. Ó Deus, aumenta o nosso amor uns pelos outros, aumenta o nosso cuidado uns pelos outros. E sem dúvida alguma, para que isso aconteça, as nossas máscaras devem cair, a nossa integridade deve ser evidenciada. E esse texto nos fala sobre isso, ó Deus. Tende misericórdia de nós. A Tua palavra é como espada de dois gumes, ela penetra onde ninguém pode ver, e ela faz a sua obra. Por isso nós te rogamos, como sempre, que o Teu Santo Espírito venha realizar a sua obra em nós. Quando tudo parece estar bem, o Senhor sabe exatamente o que nós necessitamos. Por isso, Senhor, edifica-nos nessa noite, transforma-nos, não nos deixe sair daqui como nós entramos. E por favor, ó Deus, que a palavra do Evangelho anunciada essa noite seja para a salvação daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que por causa disso
não têm a menor condição de serem homens ou mulheres íntegros, mas pelo contrário, se baseando ainda nas regras do mundo, podem até acharem-se honestos ou pessoas confiáveis, mas sem Jesus Cristo, isso é impossível. Anuncia-nos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, essas verdades libertadoras, para que nós saiamos daqui completamente cheios do Teu Santo Espírito. É em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém? Amém. O menino que gritava lobo, todos aqui possivelmente conhecem essa fábula. Gostaria de ver se as nossas crianças já conhecem e se sim, que elas possam agora se lembrar daquela lição tão preciosa que aquela fábula nos traz. O menino que era um pastor de ovelhas e que um belo dia se encontrou entediado com aquela rotina de simplesmente cuidar daqueles animais e pensou então em fazer uma pegadinha. Começou a gritar: lobo, lobo, me ajudem, o lobo está chegando. E vários fazendeiros, vários adultos ali que ouviram o pedido de socorro correram para ajudá-lo. E ao chegarem ali encontraram aquele menino rindo muito da pegadinha que ele fizera. E isso acontece diversas vezes, até que um belo dia o lobo de fato vem e ele começa a gritar desesperado: lobo, por favor me ajudem. E vocês conhecem a história. Naquele momento nenhum fazendeiro vai, nenhum caçador aparece, nenhum adulto está ali, porque mesmo sendo verdade o fato do lobo estar ali, na boca daquele mentiroso, aquela verdade parecia mentira. Essa fábula nos fala um pouquinho das coisas de que Paulo estava sendo acusado aqui. Paulo estava sendo agora acusado na sua própria integridade. Aqueles falsos apóstolos, falsos mestres, que chamavam Paulo de um falso apóstolo, disseram à igreja de Corinto que Paulo, na verdade, não era confiável. E uma das razões para eles dizerem isso é porque Paulo havia prometido uma viagem até eles, uma série de visitas, na verdade, que ele nunca cumpriu. E eles aproveitavam então essa oportunidade, sem saber exatamente o que havia acontecido, para dizer: como podemos confiar num homem como esse, que diz algo e não cumpre? E Paulo então aqui, nesses versículos, vem nos mostrar exatamente essas falsas acusações e como nós devemos lidar com a nossa integridade. Se vocês bem se lembram, nós trabalhamos aqui no nosso último sermão os versículos 8 a 11 do capítulo 1 de Coríntios, e nós vimos de uma forma resumida agora que ali o próprio Paulo demonstra uma independência na vida dele, transformada em independência plena de Deus, do seu Santo Espírito, ou seja, da sua soberania. Nós podemos ver aqui, por exemplo, no versículo 9, quando ele diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo demonstra então essa dependência a Deus, e ele, justamente nesse contexto, vem mostrar agora que, da mesma forma que ele dependia de Deus exclusivamente, ele quer agora mostrar que a sua integridade permanecia irretocável, permanecia de fato de acordo com aquilo que o Evangelho lhe ensinara e o que ele ensinava aos outros. Por isso, nessa noite, nos versículos 12 a 22, nós veremos que a integridade de um homem, ela é sempre baseada na integridade de Cristo, que é o amém de Deus. A integridade de um indivíduo, a integridade de uma pessoa, ela sempre é baseada na integridade do Filho de Deus, que é o amém desse mesmo Deus. Em outras palavras, o que Paulo está aqui nos ensinando é:
sem Cristo, por mais que ela pense isso de si mesma, ela jamais é capaz de ser íntegra, ela jamais é capaz de ser completamente honesta, ela sempre vai ser o menino gritando lobo, inevitavelmente, com pequenas mentiras ou grandes mentiras. A integridade nunca se encontra sem que nós encontremos a Cristo, que é o Amém de Deus. Nós veremos isso em 3 partes bem claras. Primeiro, os versículos 12 a 14, a integridade de Paulo e a sua glória, versículos 12 a 14. Segundo, a integridade de Paulo e a providência de Deus, versículos 15 a 19. E finalmente, a terceira parte, versículos 20 a 22, a integridade de Paulo e a salvação de Deus. A integridade de uma pessoa, ela de fato é baseada somente na integridade de Jesus Cristo, que é o Amém de Deus. Vejamos mais uma vez então, versículos 12 a 14, a integridade de Paulo e a sua glória. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Vejam então que aqui ele começa agora a trabalhar essa ideia da que ele estava sendo acusado. Ele traz aqui uma ideia que parece contraditória ao que ele mesmo escrevera, tanto aos Coríntios como em outras cartas. Ele diz que aquele que se gloria deve se gloriar somente no Senhor. E parece que aqui Paulo está se gloriando nele mesmo. Ele está dizendo assim: esses falsos mestres estão me acusando de não ser uma pessoa íntegra, de não ser uma pessoa confiável, pois aqui vai então a minha resposta, aqui vai a minha glória. E nós sabemos que Paulo não está fazendo isso. Paulo não está se vangloriando, porque senão ele estaria pecando, ele estaria sendo de fato vítima da sua própria lição, vítima do seu próprio ensinamento. Então nós olhamos aqui para algumas palavras-chave dessa primeira porção, e nós vemos sim que Paulo está defendendo a sua integridade, e isso é uma glória para ele, mas não por causa dele em si, mas por causa da graça de Deus e da confirmação dessa obra maravilhosa na vida dele e na vida daquela igreja no dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele começa então falando de algo muito importante. No versículo 12 ele diz: o testemunho da nossa consciência. E Paulo trabalha o tema da consciência o tempo inteiro nas suas epístolas. Ele o tempo inteiro está falando com a consciência dos seus leitores, e nós, pregando essas epístolas, devemos falar então a consciência dos ouvintes. Como vai a sua consciência? Como é que você consegue dormir à noite? Será que você tem insônia por causa de coisas mal resolvidas na sua vida? Será que você passa por dificuldades terríveis, mesmo quando está acordado, porque você sabe que no fundo alguma coisa precisa ser resolvida na sua vida, mas você não sabe exatamente como, você não sabe exatamente o que fazer? Paulo começa a declarar aqui a sua defesa, dizendo que na sua glória a consciência dele estava tranquila. Nenhuma daquelas acusações era verdadeira, nenhuma daquelas acusações realmente tratava da realidade na vida de Paulo. Quando a nossa consciência está tranquila, nós geralmente teremos a mesma reação
que Paulo menciona logo em seguida. Ele fala: com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Na verdade, a melhor tradução aqui para a palavra santidade é simplicidade. Paulo diz: com simplicidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria humana. Quando nós temos um problema e a nossa consciência nos acusa, como é que geralmente nós tentamos resolver aquela questão? Com sabedoria humana, com estratégias carnais, com aquilo que nós aprendemos até mesmo dos nossos inimigos. Nós olhamos para o mundo e vemos o mundo resolvendo. Por exemplo, na própria política, o momento em que nós estamos experimentando, vemos ali pessoas fazendo conchavos e tantas outras questões que nos surpreendem cada vez mais, e nós olhamos para nós mesmos e nós percebemos que a nossa vida, ela muitas vezes não é repleta de simplicidade e sinceridade de Deus, mas sim de sabedoria humana. Quando você questiona alguém a respeito de algo que aconteceu, quando você talvez está ali julgando uma pessoa a respeito de uma suposta acusação, o que é que geralmente denuncia aquela pessoa? A pessoa é incapaz de responder em simplicidade e sinceridade. Aquela pessoa começa a falar de vários assuntos, ela começa a trazer à tona coisas que não dizem respeito ao assunto, ela quer, em outras palavras, enrolar os seus ouvintes para que ela não dê uma resposta que vá, na verdade, denunciá-la. É isso exatamente que nós vemos aqui no versículo 13. Na prática, essa simplicidade e sinceridade era a forma como Paulo escrevia, porque nenhuma outra coisa nos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis. É assim que nós respondemos aos nossos acusadores, é assim que nós respondemos de acordo com a nossa consciência, ou nós somos conhecidos como pessoas enroladoras? Será que a nossa caminhada ela é caracterizada, marcada por simplicidade e sinceridade? Ou nós somos como aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, armando volta? Isso é uma característica, infelizmente, já tão presente no brasileiro. Justamente porque o Brasil, como uma nação, de uma forma geral, não conhece o Evangelho como nós gostaríamos, e a nossa sociedade, que reclama tanto da falta de integridade dos políticos, ela mesma é cheia dessa desintegração. Paulo está aqui defendendo a sua integridade, mostrando que o que ele escreve é de fato o que ele pensa, que o seu objetivo em demonstrar aqui a sua glória é mais uma vez exaltar a Deus, a sua graça na vida dele e dos coríntios, e não se basear nos seus próprios méritos. O versículo 14 fecha muito bem a integridade de Paulo aqui e a sua glória quando ele diz: como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, nosso Senhor. Aqui ele acrescenta agora que ele era a glória dos coríntios e que eles eram a glória de Paulo, nesse relacionamento maravilhoso entre um servo de Deus e aqueles que são salvos pela ministração da palavra mediante esse servo. É exatamente nesse relacionamento onde nós vemos a glória de Deus
e exatamente a integridade completa no Evangelho, que só pode acontecer de fato por meio da palavra pregada e experimentada pelo povo de Deus. Isso vai ficar evidente no dia de Jesus nosso Senhor. E não era Paulo, não era Apolo, não era Pedro, não é qualquer servo de Deus que vai fazer isso no fim, mas nós sabemos quem é que guarda o nosso tesouro. Nós sabemos quem é aquele que vai completar a nossa carreira. O próprio Deus triuno, que nos elege, que nos salva e que continua nos santificando até aquele grande dia, onde a glória dele vai ser manifestada de uma vez por todas. Se você está aqui nessa noite nos visitando, saiba que essa é uma igreja que oferece primordialmente um evangelho que é a única forma de um homem realmente alcançar integridade. Se você está cansado de tanta falta de integridade na sociedade, na sua vida, na política, saiba que a sua solução, a solução para a sua falta de integridade, a solução para a falta de integridade da nossa nação, ela se encontra nessas palavras de Paulo aqui. Na glória que não pertencia a ele, mas sim que pertencia a Deus, porque ele é quem cumpre todas as coisas, principalmente a salvação até o dia final. Isso nos leva então ao próximo ponto, a integridade de Paulo e a providência de Deus. Versículos 15 a 19, leiamos mais uma vez. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agindo com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Nós vemos aqui a integridade de Paulo e a providência de Deus em que sentido? Nos versículos 15 e 16, nós temos aqui o resumo do que estava acontecendo. Eu já contextualizei vocês, eu já mostrei que Paulo estava aqui respondendo a uma falsa acusação de que ele não era uma pessoa confiável, porque ele havia prometido algo que não cumpriu, pois Paulo está aqui deixando bem claro que esse não foi o caso. Nos versículos 15 a 16, Paulo lembra aos coríntios os planos de viagem que ele realmente fizera. Mas uma coisa é você planejar, outra coisa é Deus, na sua providência, fazer com que aqueles planos não sejam cumpridos. Existe uma diferença enorme entre nós prometermos uma coisa e não cumprirmos, ou fazermos planos, mas o próprio Deus mudar esses planos. É óbvio que integridade tem a ver com promessa é dívida. E esse texto, de uma forma indireta, nos lembra isso. O quanto às vezes nós somos precipitados em prometer algo, em oferecer algo que nós não seremos capazes de cumprir. Cuidado com isso. Nós não precisamos dar esses passos. Nós geralmente o fazemos para fazer com que as pessoas pensem algo de nós que muitas vezes não nos é devido. Mas não é esse o caso de Paulo. Paulo jamais disse ou afirmou categoricamente que ele estaria lá inevitavelmente. Ele sempre apresentou isso como planos, como projetos. Mas aqueles falsos mestres, de uma forma perniciosa, pegaram isso e tentaram acusar Paulo de algo completamente indevido. Será que você às vezes também reage dessa maneira?
Alguém diz alguma coisa para você e aquilo na providência de Deus não acontece, e a sua primeira reação é achar que aquela pessoa é uma pessoa sem qualquer integridade. Aquela pessoa não é confiável. Aquela pessoa promete, mas não cumpre. Uma forma muito fácil de fazermos isso é irmos até a pessoa, é conversarmos com a pessoa, ao invés de levantarmos um falso testemunho sobre a pessoa. Isso na igreja acontece diversas vezes. Brigas, divergências, quando de uma forma bem simples, se as pessoas simplesmente conversassem e esclarecessem os fatos, e se fosse necessário até pedissem perdão umas para as outras, essas especulações não fariam o mal que fazem no seio da igreja. Paulo precisa agora demonstrar que sim, seus planos eram todos esses aqui, descritos nos versículos 15 e 16, inclusive para abençoar a igreja, mas o Senhor Deus tinha outros planos. Será que alguns planos já foram mudados na sua vida? Quem aqui trabalha na mesma área em que se formou na faculdade? Talvez a grande maioria, mas outras pessoas não. Quem aqui terminou todos os projetos a que se deu início em sua vida? Quem aqui nunca gritou lobo e infelizmente acabou tendo terríveis consequências em sua vida por causa disso? Paulo não está gritando lobo, mas ele está nos mostrando que sim, a providência de Deus, no final das contas, é a que governa todas as coisas. E como o provérbio nos ensina, o homem deve sim fazer planos, o homem deve fazer as suas estratégias, mas sempre confiado no Senhor, de que a sua vontade vai ser suprema e se realizar. Paulo fala então de que seus planos estavam baseados na providência de Deus, e ele mostra então agora categoricamente no versículo 17 que ele não fizera qualquer coisa leviana ou que pudesse ser de consequência terrível para os coríntios. O versículo 17 diz: ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Em outras palavras, ele diz, fazendo esses planos, anunciando esse desejo do meu coração, eu agi com leviandade? Eu fui leviano? Aqui uma pergunta retórica. A pergunta retórica que já é a sua própria resposta. Paulo está dizendo, eu não fui leviano ao apresentar a vocês em outras cartas um projeto de estar com vocês. O Senhor Deus Todo-Poderoso tinha outros planos. Agora vocês estão deixando que pessoas nefastas levantem isso contra mim, ao invés de me buscarem e me procurarem para tratarem do assunto. Ele continua no versículo 17: ou a deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Mais uma pergunta retórica. Ele está dizendo, eu não faço essa deliberação dessa forma. Quando eu fiz esses planos, eu não estava em cima do muro. Eu não achava que devia anunciar sabendo que eu não poderia ir. Paulo mostra claramente que o desejo dele era de que aqueles planos se realizassem e que ele não deliberara aquelas coisas segundo a carne. Mas não é assim que nós agimos? Quando nós olhamos para os nossos projetos, para os nossos planos, até para as nossas promessas, talvez até mesmo para os nossos votos, nós nos lembramos de que não somos capazes de cumpri-los. Nós na prática não os cumprimos e sabemos então que tudo aquilo foi feito segundo a carne. Na verdade, o texto aqui no grego literalmente remonta àquilo que nós lemos lá em Mateus, o sim, sim e o não, não, no versículo 17. E Jesus Cristo já estava nos chamando a atenção
lá no seu evangelho aquilo que nós fazemos o tempo todo. A nossa palavra, ela já não tem mais peso. Antigamente, a palavra e um aperto de mão eram suficientes para se realizar um contrato. Hoje, nem mesmo com contratos assinados, nós somos capazes de cumprir as nossas obrigações. Nós olhamos para a sociedade, nós olhamos para a política e nós achamos corrupção demais lá. Mas essa palavra, esse juízo, ele vem em primeiro lugar para o povo de Deus. Será que a sua palavra e um aperto de mão são suficientes para você pagar as suas dívidas? Para você cumprir os seus contratos? Ou no meio do povo de Deus, irmãos precisam ser trazidos a tribunais eclesiásticos, porque uma das partes, ou talvez as duas, quebraram a sua participação naquilo que foi apalavrado. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. E se isso acontece no meio do povo de Deus, como é que nós podemos esperar que a sociedade se transforme, ou até mesmo que os nossos políticos prometam as coisas e o cumpram? Isso é impossível. Paulo continua nos mostrando e fazendo essa aplicação, quando ele diz nos versículos 18 e 19: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Nós vemos então aqui que Paulo sai completamente dele mesmo. Ele não está baseando a sua integridade apenas na sua palavra, que era digna de toda confiança. Ele está dizendo que a sua palavra era digna de toda confiança por causa da providência de Deus, não só em mudar os seus planos, mas principalmente em realizar na vida de Jesus Cristo aquilo que ele mesmo aqui ensinara. Se teve um homem em que de fato cumpriu o sim, sim e o não, não, jamais jurando em falso, esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que jamais gritou lobo, ele que tinha na sua boca sempre a verdade. E Paulo aqui chama a atenção dos coríntios, que se levantaram tão rapidamente contra ele, mostrando que ele, Silvano ou Silas e o próprio Timóteo pregaram a esse Jesus Cristo, pregaram a esse em quem sempre houve o sim. Vocês conseguem ver que agora, sem o auxílio desse Senhor que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, sem a nossa vida escondida nele, nós podemos ser os cidadãos mais honestos desta nação, pelo menos externamente, mas o nosso coração jamais conseguirá se libertar dessa falta de integridade. Não é um trabalho meramente externo. Nós não queremos meramente confiar nas pessoas, sair por aí, voltar talvez a conversar nas calçadas de Teresina até altas horas da noite, confiar na polícia e em tantos que são acusados de corrupção. Nós queremos ver o nosso coração, o coração de cada brasileiro, de cada cidadão desse mundo convertido ao Senhor Jesus Cristo. Pois é somente nele que houve sempre o sim, e fora dele a nossa palavra sempre vai ser sim e não, sim e não, sim e não. Nós continuaremos sendo como aquele menino gritando lobo, e na hora que o lobo vier, nós não teremos o auxílio daquele que é o único capaz de cuidar de nós. Isso mostra uma coisa tão maravilhosa na vida de Paulo, de Silas e de Timóteo. Eles pregavam o Senhor Jesus Cristo, que era a verdade. Eles pregavam a doutrina pura, sem se desviar,
sem dizer uma hora é essa interpretação, outra hora é essa interpretação. Como é que vai a sua vida doutrinária nesse sentido? Você é uma pessoa íntegra a ponto de realmente estar ancorado no Senhor Jesus Cristo, evitando assim todo vento de doutrina que uma hora ele leva para esse lado, outra hora ele leva para aquele outro? É isso que o Espírito Santo requer de nós. E agora eu falo a respeito de algo muito triste que acontece em nossa própria denominação, da qual nós precisamos nos desvencilhar por completo em nossas vidas individuais e como igreja local, inclusive. Nós olhamos para o nosso concílio máximo, o Supremo Concílio ou Assembleia Geral, tomando decisões que não dizem respeito a esse sim, sim e não, não. Nós vemos o Supremo Concílio, por exemplo, dizendo que em relação a casamento misto, que a Bíblia claramente condena, o pastor que não tem problema com isso, ele pode realizar, mas o pastor que tem problema de consciência, ele não precisa realizar. E nós perguntamos, o casamento misto deve ser realizado ou não? É sim ou não? Qual é a resposta bíblica para isso? Claramente é não. O Supremo Concílio ou qualquer outro concílio não tem a menor autoridade para tomar uma decisão como essa. Está indo de encontro a exatamente isso que Paulo está dizendo, a essa integridade doutrinária tão fundamental no nosso meio. Nós olhamos para várias outras decisões, a aplicação de óleo a enfermos. Se o pastor daquela igreja, se o conselho daquela igreja não tiver problema com isso, então aplica-se o óleo na vida da pessoa. Mas se uma outra igreja tem problemas com aquilo, então ela não precisa aplicar. Qual é a Bíblia? O que a Bíblia diz a respeito disso? Aplica ou não aplica o óleo? É sim ou é não? E a resposta é clara, de acordo com o Tiago, o texto que foi mais usado para isso. Não há opção ali. Não é para ficarmos em cima do muro, mas é para realizarmos exatamente o que a palavra de Deus diz. É assim que você vive o Evangelho. Ou você lê aquele teólogo nessa área, esse teólogo nessa área, e você diz, bom, essa é a opinião do pastor Brodo, eu fico com aquele teólogo ali. Se alguma coisa que eu disser nesse púlpito, ou ensinando para a igreja, não estiver de acordo com a palavra de Deus, isso deve ser rejeitado por vocês. O Evangelho, ele nos ensina a vivermos doutrinariamente e na prática o sim, sim e o não, não. Jesus foi claro que passar disso vem do maligno. Essa era a confiança de Paulo. Essa deve ser a nossa confiança, de que se estamos em Jesus Cristo, por mais que nós sejamos tentados a uma vida de duplicidade, a uma vida de não integridade, nele sempre houve o sim. E é exatamente isso com o qual nós concluímos o terceiro ponto. Versículos 20 a 22. A integridade de Paulo e a salvação de Deus. Leamos mais uma vez. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Que palavras maravilhosas de Paulo. Quando nós chegamos ao versículo 18, nós percebemos que a nossa consciência de fato nos acusa, porque geralmente a nossa palavra para com as pessoas é sim e não, é uma contradição. Nós falhamos muitas vezes quebrando a lógica dos fatos, a principal lei da lógica, a lei da não contradição. Isso por temor a homens ou qualquer outro motivo, o próprio pecado e resquício de pecado que ainda está em nós. Mas quando a nossa consciência nos acusa, esses últimos versículos nos mostram que nós temos completa libertação em Cristo Jesus.
Paulo demonstra finalmente que as promessas de Deus têm em Cristo Jesus o seu sim. E qual é a principal promessa das Escrituras? Aquela que começou lá em Gênesis 3,15. A promessa da semente da mulher que pisaria a cabeça do pai da mentira. A cabeça daquele que faz com que a humanidade não seja íntegra, que a humanidade viva pela mentira também, pela desilusão, pela quebra de promessas e de votos. Aquela promessa, lá em Gênesis 3,15, ela vai se desenvolvendo, e nós vemos então o Filho de Deus, o Messias, prometido, até que na plenitude dos tempos, ele se torna o sim dessa promessa maravilhosa, se tornando também o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. De forma maravilhosa, o sim, o amém mais fantástico, mais categórico que o Senhor Jesus pôde demonstrar no nosso meio e para o nosso benefício, foi aquele sim, aquele amém que o levou até a cruz do Calvário. Vamos nos lembrar que antes da criação de todas as coisas, quando havia apenas Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito entraram num pacto maravilhoso, onde o Filho disse: sim, eu vou até a cruz para salvar aqueles que são eleitos de Deus para a eternidade. E quando ele nasce, e quando ele cresce, e quando ele vive aquela vida terrível de pobreza, de miséria, principalmente nos seus últimos anos de vida, nós lemos lá em Lucas, que ele olhou para Jerusalém, e ele repetiu: sim, é para lá que eu vou, para a cruz do Calvário, para salvar aqueles que continuam gritando lobo, mesmo quando o lobo não está ali. Esse foi o sim do Senhor Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, ele se torna o amém de Deus para a glória de Deus. As promessas de Deus não podem ser descumpridas. E nos versículos 21 e 22, nós vemos essa salvação maravilhosa da cruz de Jesus Cristo aplicada a nós. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nós temos uma marca, nós temos um penhor, nós fomos selados. Não há absolutamente nada que pode nos livrar, nos tirar do amor de Deus. Se você veio aqui essa noite e é a primeira vez que você está ouvindo o Evangelho da Graça nesse sentido, então saiba que se você continuar confiando em si mesmo, continuar confiando na sua própria integridade, você já está perdido. É como Isaías, em Isaías capítulo 6, tão conhecido, quando ele, diante da glória de Adonai, ele diz: estou perdido, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A palavra ali literalmente é: sou um homem sem integridade, sou um homem desintegrado. E olha que ele era um homem muito mais íntegro do que qualquer um de nós aqui, provavelmente. Mas diante da integridade maravilhosa da Santíssima Trindade, o Deus que nos unge, que é Pai de Jesus Cristo, ele nos sela e nos dá o penhor do Espírito em nosso coração. Essa é a nossa esperança. Não é a esperança de, ao longo do sermão, você pensar assim: ainda bem, pastor, que eu cumpro os meus votos, ainda bem, pastor, que eu prometo e faço, ainda bem, pastor, que eu não sou como essas pessoas que dizem e não realizam. Cuidado, porque ao pensar essas coisas, nós nos igualamos aos fariseus.
falavam e não cumpriam, que ensinavam e não praticavam. Mas nós olhamos para a graça do Senhor Jesus Cristo, que sem dúvida alguma jamais mentiu, jamais deixou de cumprir uma promessa. E Ele garante nessa noite, e continuará garantindo, a salvação daqueles que se rendem a Ele. E aí sim, pelo Santo Espírito de Deus, nós podemos olhar e dizer que essa é a nossa integridade. Que quando formos falhos em cumprir os nossos projetos, as nossas promessas, nos arrependeremos e voltaremos então a caminhar em integridade de vida. E assim nós começaremos a ver a nossa igreja, a nossa sociedade, o nosso país mais impactados por esse evangelho tão maravilhoso. Como é que vai a sua integridade? Se ela não é baseada na integridade do Senhor Jesus Cristo, que é o amém de Deus, então ela não serve para transformar nem sequer a sua própria vida. Vamos orar. Ó Deus glorioso, obrigado pela mensagem de salvação mais uma vez. Nós não somos dignos do Teu Santo Espírito, mas Ele foi selado em nossos corações. Ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. Ó Deus, se nessa noite nós fôssemos depender da nossa própria integridade, se nós fôssemos depender de todas as vezes que nós prometemos algo e não cumprimos, o nosso destino seria o inferno, certamente. Pois nós somos como aquele menino, gritando logo, talvez mais vezes do que nós gostaríamos. Mas houve um que em nosso lugar disse sim, e aquilo foi sim. E disse amém, e ele se tornou o próprio amém do Senhor. E essa é a nossa integridade. Ó Deus, que nessa noite várias pessoas aqui sejam completamente livres de suas falsas integridades e se convertam plenamente à integridade única e exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Que nós aprendamos a viver como Paulo viveu, tendo a sua palavra como sim ou não, e nunca uma mistura, e nunca uma contradição. Livra, ó Deus, a nossa igreja, a nossa denominação, dessas decisões políticas terríveis, antibíblicas. Ajuda-nos a experimentar o que é viver de fato por uma doutrina sã e pura, que flui apenas da Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.